Vamos ler o texto bíblico que o Espírito Santo nos conduziu por meio desse estudo do livro de Gálatas, nessa série Vida Plena, o Evangelho sem a máscara da religião. O texto que nós paramos domingo passado foi o texto do capítulo 5. Nós estudamos domingo passado os versos 1 do capítulo 5 até o verso número 12. Hoje nós vamos seguir do verso número 13 até o verso número 25. O capítulo 5 termina no verso 26. Nós vamos até o verso número 25 e na semana que permitir. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 13. Preste bastante atenção, eu vou procurar fazer uma leitura pausada, depois nós vamos voltar com algumas explicações, mas para nós já irmos internalizando o texto e o que Deus está falando conosco. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a use, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Então aqui, eu vou fazer pequenas pausas, tá? Só para ajudar na nossa leitura. Aqui você já percebe que nós vamos falar sobre duas coisas, somente duas coisas nessa manhã. Nossa natureza humana e essa liberdade que o Espírito nos proporciona, é o que vai dizer na sequência. Não a usem, porém, vou repetir, para satisfazer sua natureza humana, ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo está reverberando as palavras do próprio Jesus Cristo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Sempre é bom lembrar para quem está nos ouvindo e para quem está presente que nós estamos utilizando nessa série a Bíblia na nova versão transformadora, ok? Vamos lá. Assim, vou repetir o verso 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Em outras versões, os desejos da carne. Em outras versões, ainda mais antiga, a concupiscência da carne. O importante é você saber anseios da sua natureza humana. Depois eu vou entrar em mais detalhes. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. Então perceba que nós vamos falar hoje sobre uma luta. Existe uma luta no nosso interior. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês intentam fazer. Quando, porém, vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas.
Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. O meu desafio é expô-la ao meu coração e ao coração desses amados irmãos. Para isso eu preciso do teu poder agindo em mim. Eu preciso do teu Espírito Santo agindo em mim e em todos nós, trazendo iluminação para compreendermos e colocarmos em prática a tua verdade, a verdade do Evangelho nas nossas vidas. Por isso, é isso que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu apresentei para vocês a primeira parte de uma reflexão em duas partes. E eu abri o jogo, eu falei isso. Eu falei que na nossa primeira parte, nós iríamos analisar o que Paulo estava querendo dizer em relação a não perca a liberdade do Evangelho. E nós já estudamos bastante isso. Se você ainda não viu essa parte da mensagem, não só tudo que o pastor Sandro nos apresentou o mês passado, mas o que foi apresentado nos últimos 2 domingos, ouça lá no nosso site. Nós procuramos entender o que o apóstolo Paulo queria nos dizer e, consequentemente, Deus quer nos dizer sobre nós não perdemos a nossa liberdade. Nós descobrimos, por exemplo, que perder a liberdade não é o mesmo que perder a salvação. A salvação nos é garantida, mas o nosso viver diário pode ser sem liberdade quando nós nos voltamos novamente debaixo da lei, nos circuncidamos. São expressões que o apóstolo Paulo usa para nos dizer o seguinte: você está buscando a salvação, você está buscando se relacionar com Deus segundo as coisas que você pode fazer, segundo os teus méritos. Não precisa de nada mais disso. Você está livre em Cristo Jesus. Então, uma parte importante para entendermos Gálatas é entender que a sua mensagem diz a respeito da liberdade do Evangelho. Agora, os versos que nós entramos e acabamos de ler hoje, nos adverte de algo muito importante. Tão importante quanto você saber que você está livre em Cristo Jesus, é você não abusar da liberdade do Evangelho. É sobre isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Porque, meus amados irmãos, nós já tratamos até aqui de 2 grandes perigos. Esses que eu acabei de falar para vocês. Nós sermos legalistas, moralistas, temos a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, é só a palavra, e temos a nossa, não só a palavra, mas temos a nossa tradição, e nós temos que seguir exatamente, sim, nós temos que seguir exatamente a palavra, mas pelo motivo correto. E é isso que eu vou tentar explicar melhor no decorrer dessa reflexão. Esse é um extremo. O outro extremo é achar que eu não preciso de nada disso e que já que eu estou livre, eu faço o que eu bem entender. Será que a liberdade que Cristo nos libertou, verso 1 desse capítulo 5, é o tipo de liberdade que me deixa à vontade para eu fazer o que eu quiser da minha vida? É essa a pergunta que nós vamos responder. Além do perigo do legalismo e além do perigo da justiça com as minhas obras, há o perigo do que Tim Keller, que tem sido a base de minha consulta para essas exposições que eu tenho feito a vocês. Se vocês lerem um livro de Tim Keller e falam, o pastor Marcelo pegou dele essa ideia aqui. Foi mesmo, peguei várias ideias, tá? Não tem problema nenhum fazer isso, desde que você conte. Muito bem, ele chama de permissividade. Não sermos permissivos. Eu vou tentar explicar isso daqui. Não abuse da liberdade que Cristo nos deu. A liberdade do Evangelho, ela é a liberdade que tanto leva embora a culpa que nós temos pelo nosso pecado. Nós sabemos disso. Mas é a liberdade, preste atenção, que também nos traz motivação para não pecarmos. Esse é um ponto-chave. A liberdade
em Cristo perdoa os meus pecados. Então, eu não preciso mais, pastor, sentir culpa pelos meus pecados? Não, você não precisa. Mas essa mesma liberdade é a liberdade que vai fazer o seu coração pulsar de tal maneira que você não terá mais motivação para pecar. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, meus amados irmãos, é que o Evangelho nem nos leva para uma vida culpada, uma vez que nós somos aceitos por Deus pelo amor que Ele tem por nós. Eu não preciso sentir culpa. Mas o Evangelho também não me leva para o que no meio cristão a gente costuma chamar de uma vida ímpia. Essa liberdade tira a culpa, mas não me empurra para o pecado. Nem em Romanos, nem em Gálatas, o que Paulo está falando a respeito de obra da carne, a respeito de fruto do Espírito, ele está dizendo, olha, vocês estão livres para fazer exatamente o que vocês quiserem. Não é este o ponto mais importante. Aí surge uma pergunta básica, que você poderia fazer no final, mas vamos fazer logo no início. Mas pastor, eu tenho ou não tenho que obedecer à lei? Se fosse uma escola dominical, eu ia querer ouvir respostas. E alguns iam dizer que sim, iam ter os seus argumentos, bons argumentos. E outros iam dizer que não, nós somos livres. E também teriam bons argumentos. E na conclusão, nós iríamos chegar à seguinte reflexão: sim e não. Em que sentido? Por um lado, a obrigação de eu cumprir a lei para ser aceito por Deus, para Ele me amar, acabou. Ele me amou. É graça. Agora, ao perceber essa graça de Deus na minha vida, eu passo a ter ainda mais motivos para querer obedecer a Deus. Quem participou do discipulado essa semana, nós fizemos a seguinte pergunta: por que um filho obedece os seus pais? E aí várias pessoas deram várias respostas, agora há pouco também. Por medo. Por segurança. Por interesse. Alguns por amor. Alguém disse hoje, quando a gente está mais maduro, a gente entende que esse deve ser por amor à obediência. Então, hoje, o mais claro possível, irmãos, às vezes nessa série eu estou sendo até simplório demais, mas é porque eu preciso entender isso de forma simplória. Me desculpe se estiver sendo simplório demais para você. Eu preciso que seja assim, para mim. O ponto aqui é, eu não vou obedecer a Deus porque eu sou obrigado, ou porque eu tenho interesse na minha eternidade, viver com Ele. Essa obediência não faz o menor sentido. Eu não sou mais obrigado a isso, eu estou livre. Agora, se eu posso fazer o que eu bem entender, porque essa é a situação de uma pessoa livre, pode fazer o que bem entender. O que eu quero fazer é obedecer a Deus, porque Ele me amou, porque eu o amo. Como que eu amo a Deus? É por isso que o texto começa falando de servir uns aos outros. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como que eu amo a Deus? O amor, a expressão do meu amor a Deus é pela fé, pela esperança no Evangelho, é verdade. Mas isso é transbordado na forma de serviço, e serviço pelo próximo. Quando você entende isso, você entende por que Jesus fala tanto disso. E Paulo está reverberando aqui as palavras de Jesus. É totalmente impossível, isso é bíblico, alguém dizer que ama a Deus e não amar ao seu irmão. Perceba, a Bíblia não diz que, olha, se você ama a Deus e não ama o seu irmão, você precisa se consertar. Ele fala, não, a Bíblia fala, você é um mentiroso
se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo. Porque essa é a expressão, é assim que nós demonstramos que nós amamos a Deus. Então a pergunta que surge, meus amados irmãos, ao perceber, ao chegar nesse ponto da carta, que nós estamos livres em Cristo Jesus, a pergunta que surge é: você quer agradar a Deus? Você quer responder com amor? Esse amor e essa ação de Deus na sua vida, enviando o seu Filho por amor, para morrer em uma cruz, por você e por mim? Os cristãos, eles estão livres da lei como um modo de conquistar o mérito diante de Deus, mas não estão livres da lei como uma forma de agradar a Deus. Eu já fiz essa ilustração em outras ocasiões, eu vou repeti-la. Imagine uma situação em que você está em apuros, com risco de morte. Não é risco de vida, né, como alguns dizem. Você está com risco de morte. E aí você não consegue se salvar, mas alguém, imagine, sei lá, que o teu carro caiu na represa e o carro está afundando e você está preso lá e você não consegue, você está afundando, você está perdendo fôlego. E aí alguém mergulha e resgata você, lá solta o cinto, abre a porta e você é salvo. Qual vai ser o seu sentimento para o resto da vida em relação a essa pessoa? Gratidão, serviço. Você deve a sua vida a essa pessoa. Por isso, meus amados irmãos, o nosso desejo, a nossa motivação em agradar a Deus, não é porque Deus é um Deus déspota, tipo um rei assim, ó, eu criei vocês para vocês me agradarem. Deus não precisava disso, porque Deus já era amado, por isso que Ele é uma trindade. O Pai amava o Filho, que amava o Espírito, que amava o Pai. Ele não precisava criar seres para ser agradado ou ser amado. Eles já se amavam e se agradavam eternamente. Deus não nos criou para isso. Mas por que então que nós buscamos agradar a Deus? Porque Ele me amou tanto que eu quero amá-lo, eu quero servi-lo. Meus amados irmãos, o Evangelho, só para a gente fechar esse ponto e prosseguirmos. O Evangelho nos liberta para viver do jeito que nós quisermos. Mas é exatamente ao entender o Evangelho de verdade, ao entender quem é Jesus e o que Ele tem feito em meu favor, que eu vou me perguntar, como que eu posso viver por Ele? E aonde que eu vou ter essa resposta? Na lei, nos mandamentos, na sua palavra. É por isso que eu não obedeço à lei, não sou obrigado, mas eu obedeço à lei. Obedecer à lei não vai me salvar, eu já estou salvo, mas eu quero obedecer como resposta a esse ato gracioso de Deus na minha vida. E aí o texto continua, e é quando nos apresenta, como eu disse na leitura do texto, uma luta, um conflito. Importante nós sabermos aqui que existem duas naturezas em operação dentro de nós. Uma que é a natureza humana, que foi criada perfeita à imagem e à semelhança de Deus, mas havia uma regra. Se essa regra fosse descumprida, essa natureza perfeita humana seria corrompida. Essa regra foi descumprida e, consequentemente, a nossa natureza foi corrompida. Ainda temos traços da natureza divina, como Deus nos criou, com natureza divina no sentido de características semelhantes à de Deus. Mas ao mesmo tempo nós estamos desgraçados, perdemos totalmente a graça,
estamos corrompidos. Agora, essas duas naturezas estão aqui dentro de mim. E eu estou falando só, lembrando que Gálatas é uma carta para igrejas. Então, tudo que Paulo está falando aqui, Paulo está falando para aqueles que são discípulos de Jesus. Pastor, não é importante quem não é discípulo também ler e entender? Sim, para que ele entenda o Evangelho. Mas o recado, a mensagem é para quem é discípulo de Jesus. Então, aquele que é discípulo de Jesus, ele tem dentro de si duas naturezas habitando, não só habitando, mas lutando uma contra a outra. E quando você pensa em um momento da sua vida, o momento X da minha vida, uma dessas duas naturezas está falando mais forte. Passa algumas horas, ou alguns dias, ou alguns meses, há um outro momento na sua vida. Talvez a outra natureza esteja gritando mais forte. Uma diz respeito à forma que nós nascemos, natureza humana. Outra diz respeito a algo sobrenatural que acontece na vida por obra do Espírito Santo no dia em que uma pessoa compreende o Evangelho e se rende a Jesus. O Espírito Santo é que faz a pessoa se render a Jesus, mas ele não faz só isso. O Espírito Santo também age dali para frente com poder no interior dessa pessoa. A pergunta que surge é: para quê? Para nos transformar. Para que num processo, não é assim? Para que num processo eu me torne cada vez mais parecido com Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em mim para eu ficar mais parecido com o Pai. E aí eu quero adiantar uma coisa aqui muito importante. Que se eu deixar para depois, você pode estar com sono e deixa eu falar logo agora que você está atento. É um processo. E é exatamente porque é um processo, essa transformação do Espírito Santo em nós, que nos é apresentada na carta aos Gálatas. O Espírito Santo deu sabedoria ao apóstolo Paulo, a figura agrícola de um fruto. O Benjamin, nas últimas semanas, tem trazido, últimos dias, cada dia ele traz, um dia ele trouxe manjericão, porque eles plantaram manjericão lá na escolinha. Aí sexta-feira trouxeram hortelã, porque eles plantaram hortelã lá. Talvez todos vocês, ou grande parte, já tenham tido aquela experiência na escola de pegar um feijãozinho, colocar no algodão, levar para casa, ver o feijãozinho crescer, que legal. Qual é a lição que estão querendo passar para o Benjamin e que nós aprendemos? No meio agrícola, tem que ter paciência. A coisa acontece meio que sem a sua intervenção. Você vai dormir, você olha lá, tem só um algodão. Mas quando você acorda, você já vê um brotinho. E no outro dia ele está maior, e no outro dia maior. E a coisa vai acontecendo aos poucos, lentamente. É um processo. Quando Paulo fala das obras da carne, da nossa natureza humana, ele usa o termo obras, ele fala ação, coisa que nós fazemos. Mas quando ele fala da obra, da ação do Espírito Santo, ele usa uma linguagem agrícola. É um fruto. Por que isso é importante para mim e para a sua vida? Nós vamos analisar fruto, característica a característica do fruto. Mas já de antemão, eu quero te dizer que não é para você olhar para esse texto e falar assim: nossa, eu não sou crente porque eu não sou assim. O Espírito Santo está te transformando aos poucos. Alguém pode ter algumas dessas características de forma mais natural, ou trabalhou muito essas características. A pessoa era impaciente, e aí ela trabalhou muito na vida dela a paciência, e hoje ela é quase nota 10 em paciência. Não é isso obra do Espírito Santo. Isso é ou uma característica natural da pessoa, ou um esforço da pessoa para se tornar paciente. Não é obra do Espírito Santo, embora seja positivo.
O Espírito Santo ele vai agir de forma plena nas nossas vidas. Algumas dessas características podem ser pontos fortes nossos, e ele vai trabalhar mesmo assim. Outras, pontos fracos, e ele vai trabalhar ainda mais, para que no tempo oportuno, não sabemos quando, nós percebermos crescimento. O ponto aqui, meus amados irmãos, não é você perguntar, eu sou uma pessoa como essa pessoa guiada pelo Espírito, alvo do fruto do Espírito, sim ou não? E aí você responde, não, não é isso. O ponto é você responder a seguinte pergunta: quando eu olho para a minha vida, alguns anos atrás, e eu já estou há X anos caminhando como discípulo de Jesus, quando eu olho para a minha vida alguns anos atrás, e comparo algumas atitudes minhas com as atitudes que eu tenho hoje, eu cresci? Eu me irava mais facilmente e hoje eu não me iro tanto? Eu era um descontrolado, uma descontrolada e hoje eu tenho mais domínio? Não estou falando domínio perfeito, não estou falando que você nunca fica irado. Mas você está um pouquinho melhor do que você estava alguns anos atrás? Você causava algumas divisões aonde você passava e hoje você causa menos? Se a resposta for sim, assim como na agricultura, a gente não consegue ficar olhando assim o crescimento, a gente não consegue medir o crescimento a olho nu, o negócio vai crescendo, a raiz vai crescendo. Se a sua resposta for sim, significa que o fruto do Espírito está se desenvolvendo, está crescendo na sua vida. Esse é o ponto para nós entendermos. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. O Espírito está atuando em mim, mas eu tenho a minha natureza humana. Há uma luta aqui. O Espírito passa a atuar em mim no dia em que eu conheci o Evangelho, como eu disse, e eu tive como... Paulo em Efésios, ele usa uma expressão, ele está falando do mesmo assunto aqui, lá em Efésios, acho que 5, se eu não me engano. Ele vai usar a expressão que ele não usa aqui, velho homem, novo homem. O que Paulo quer dizer? Eu tinha uma natureza, mas algo aconteceu que eu estou começando a ter uma nova natureza. Então eu não vou mais viver como velho homem, eu vou viver como novo homem. Mas esse velho homem está aqui em mim. E o Espírito Santo está transformando num novo homem. E eu vou ter que lidar com isso, meu amigo. Eu vou ter que, diante da tentação, diante das situações difíceis da vida, eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu escuto o velho Marcelo, que não era discípulo de Jesus, ou eu escuto o novo Marcelo. Eu não estou falando daquela imagem da Disney de ter um diabinho e um anjinho aqui, não. Não é isso. É a nossa natureza contra uma ação do Espírito Santo em nós. Tim Keller diz que a palavra traduzida aí como desejos da carne, na nossa versão apareceu desejo, nossa natureza humana, né, satisfazer nossa natureza humana, é a palavra epitomia. O estudo não foi meu, o estudo foi do Tim Keller. E ele diz que a melhor tradução é super desejo. E aí ele diz algo, eu vou ler para vocês, que eu achei formidável para a minha vida, e eu espero que seja para a sua. Primeiro, deixa eu só explicar. Super desejo é como a palavra diz mesmo. É um desejo por alguma coisa, mas um desejo obsessivo, um impulso, um anseio. Eu quero aquilo ali. Ok? Aí ele diz o seguinte: o principal problema que nosso coração tem não é tanto de desejar coisas ruins, mas nossos super desejos por coisas boas.
Você olha para as obras da carne e fala, eu não sou nada disso. Isso aí. Ou eu fui no passado, não sou mais. Mas não é esse o grande problema das nossas vidas. O grande problema são os super desejos por coisas boas. Quando qualquer coisa que você imaginar se torna um super desejo para você, e você acaba convertendo aquela coisa no seu Deus. E aquela coisa passa a dirigir a sua vida. Aquela coisa passa a te controlar. O pecado cria em você e em mim um sentimento de que nós precisamos ter aquilo. Tolkien, cristão, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele traz essa ideia do super desejo naquele personagem, o Gollum, que deseja o precioso anel. Meu precioso, meu precioso. Esses super desejos fazem parte de nossas vidas, meus amados irmãos. Um estudioso bíblico já disse que a palavra idolatria, que aparece muito no Antigo Testamento, seria o equivalente à palavra desejo, que aparece no Novo Testamento. Sempre que você vê desejo no Novo Testamento, a conotação é a mesma conotação da idolatria no Antigo Testamento. O que é forte no verso de número 17, coloca aí pra gente, Gerson, é que ele diz, no final do 17, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, é isso que nós estamos falando aqui. Agora, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Em outras versões, aparece algo como, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Existe uma passagem bíblica paralela a essa, também escrita por Paulo, Romanos 7. Anota aí para você ler depois em casa, Romanos 7, principalmente o verso 22, o verso 23. Paulo fala de uma guerra que tem, ele quer fazer o que é bom, ele quer agradar a Deus, mas tem uma força dentro dele que o impede de fazer isso, e ó maldito homem que eu sou. Romanos 7. Por isso, meus amados irmãos, viver do jeito do Espírito, guiados pelo Espírito, é o que nós queremos. Mas existe uma natureza contrária. Existe uma natureza que gera em nós desejos alternativos. Desejos que concorrem. A gente vem na igreja, a gente fala, poxa vida, é isso aí mesmo que o pastor está falando, é isso aí. Puxa, mas como que eu sou tolo, como que eu sou bobinho, não, mas puxa vida, aí vem segunda-feira, feriado, você vai no parque em Santa Bárbara do Oeste, no zoológico de Americana, e aí lá você vê algo, não sei, pode ser desde coisas relacionadas à sexualidade, o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, até coisas relacionadas a consumo. Ou você vê alguém estacionando com um carro e você deseja não só o carro, mas deseja ter o poder financeiro que essa pessoa tem. E quando você vê aquilo ali, se torna o seu precioso. Você fala, mas se eu tivesse uma mulher assim, ou se eu tivesse um carro assim, ou se eu tivesse esse poder, eu seria feliz. Esse desejo se torna um super desejo. Você passa a idolatrá-lo. Ele se torna o seu Deus. Você vai dar a sua vida pelo seu super desejo. É isso que Paulo está nos falando aqui. Quem nasce de novo, presta atenção. Quem nasce de novo é transformado pelo Espírito Santo nesse processo. Ele sempre terá, em todos os momentos da vida, tanto desejos pecaminosos quanto desejos divinos. Poxa, pastor, eu pensei que na pregação de hoje o Senhor ia resolver isso na minha vida. Não vou.
nós vamos ter os dois desejos sempre. E não devemos nos assustar quando temos os desejos pecaminosos. Faz parte da nossa natureza. Devemos não sucumbir a eles. Como? Nos fortalecendo no Espírito. Nós vamos ver isso aqui na sequência. Quando nós estamos diante de uma situação assim, como eu descrevi, irmãos, diante do pecado, o pecado está ali diante de nós. Nós devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo e dizer para nós mesmos e para Deus algo mais ou menos assim: esse não é o meu verdadeiro eu. Esse Marcelo que está desejando isso, não é o verdadeiro Marcelo, transformado, regenerado por obra, pela vontade de Deus, pela obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isso não é o que eu desejo de verdade. Eu estou desejando, eu quero aquilo, mas eu devo parar e falar: não, no fundo, este não é o verdadeiro eu. No fundo, eu não desejo isso. No fundo, o que eu quero é Deus, o que eu quero é a sua vontade. Isso é poderoso diante das tentações. Não você pensar assim: ai, mas não pode porque Deus não deixa. Essa é a pessoa que vive debaixo da lei. Ela vai deixar de pecar porque ela quer de alguma forma fazer uma permuta com Deus. Fala: Deus, o Senhor sabe que eu quero isso daqui, mas eu sei que o Senhor não permite. A pessoa até usa essa palavra: o Senhor não permite. Então, eu vou segurar a onda, mas o Senhor me abençoa, hein? O Senhor me dá vida eterna, o Senhor me dá uma vida boa. Essa é a pessoa escravizada. Escravizada pela lei. Usando a própria palavra para se escravizar. O pecado por baixo de todos os nossos pecados, o motivo da nossa desobediência, é sempre a nossa falta de confiança na graça e na bondade de Deus. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu pensar em alguma coisa para dar um exemplo para vocês. Aqui, como é que chama essa flor aqui? Não ouvi. Nossa, então eu vou chamar de flor mesmo. É os lisianthus. Legal, bonito o nome, mas vamos chamar de flor. Muito bonita, por sinal mesmo. Não tinha reparado ainda. Eu desejo essa flor. Começa com um desejo leve, mas eu começo a vê-la em outros lugares, outras pessoas usando, aparece no Fantástico, todo mundo usando, e virou moda. Eu falo: puxa, eu quero. Eu vou ver o preço, eu vejo que não cabe no meu orçamento, mas eu quero. Se torna um super desejo meu. Aí eu consulto a Deus. E Deus fala assim para mim: essa flor, não será boa para a sua vida. Perceba, Deus não está me dizendo: você não pode. Deus me ama. E Ele só quer o melhor para a minha vida. Inclusive me dar presentes, inclusive satisfazer alguns desejos meus. Deus tem prazer em nos fazer felizes. Então Ele não diz: não pode. Ele diz: essa flor não será boa para a sua vida. O que vai fazer eu adquirir a flor ou não? Eu confiar que o que Deus está dizendo é verdadeiro ou falso? Eu confiar não, eu acreditar se o que Ele está dizendo é verdadeiro ou falso. Todos os nossos pecados estão relacionados com a nossa falta de confiança em Deus. Todos. Com a nossa falta de entendimento da graça de Deus em nossas vidas. Com a liberdade que Deus nos dá. Eu quero, é um super desejo. O Senhor está falando: não vai ser bom para a sua vida. Mas eu quero. E aí a gente vai.
E aí você sabe normalmente qual é o final da história. Essas duas naturezas nossas, você pode visualizar também como dois sistemas motivacionais. Eu tenho uma motivação minha e eu tenho uma motivação do Espírito Santo. Exemplo de motivação minha, da natureza humana. Eu vou ter muito mais valor quando eu for uma pessoa amada por todos. E aí eu faço de tudo para eu ser amado. Se eu tiver uma boa carreira profissional, eu serei uma pessoa de valor. Se os meus filhos me amarem, eu serei... E aí você torna esses super desejos o Deus da sua vida. Mesmo, presta atenção, que sejam desejos bons. Por isso, a palavra que aparece como obras da carne é a palavra sarx, no grego. E aí ele nos apresenta as ações das obras da carne. Quando a gente olha para a lista, a gente vê 3 palavras, as 3 primeiras, relacionadas às obras da carne, na área da nossa sexualidade. Então ele começa com imoralidade, que é a palavra porneia, que do grego vem a palavra porno, pornografia e coisas semelhantes. É isso que Deus está falando aqui. Imoralidade, porneia, como aparece aí, aqui está relacionado principalmente à relação sexual entre pessoas que não são casadas uma com a outra. Depois, ainda na área sexual, ele traz impureza. Eu não vou ler as palavras em grego porque não faz sentido, tá? Mas essa impureza que aparece aí são práticas e relacionamentos sexuais não naturais, fora da natureza humana, que se extrapola o que é natural. Ok? A última palavra relacionada à sexualidade é indecência. Aí para vocês na NVT apareceu sensualidade. É uma sexualidade descontrolada. A vida do sujeito está relacionada com a sua sexualidade. É o descontrole nessa área. Na sequência vem 2 palavras, no verso 20, relacionadas à área da religião. Vem idolatria e feitiçaria. A feitiçaria aqui, Paulo está se referindo à feitiçaria mesmo. Práticas religiosas ocultas pagãs, que era comum ali na Grécia, no contexto da onde moravam os Gálatas. A idolatria é um substituto inadequado para Deus. Você vai escolher algo que você vai idolatrar. Está substituindo Deus por algo. A feitiçaria significa você falsificar a obra do Espírito Santo. Se tivesse tempo eu explorava mais isso, mas o que é você fazer um feitiço, uma feitiçaria? Você chamar entidades, demônios para te ajudar em alguma coisa. Você está querendo que algo ocorra, uma ação. Agora, quem é que faz as ações na Trindade Santa, na vida do discípulo? O Espírito Santo. Então a feitiçaria nada mais é do que uma falsificação da obra que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que foi chamado para o Evangelho. Depois, os versos 20 e 21 apresentam 8 palavras que mostram como a carne destrói os nossos relacionamentos, como os nossos super desejos destrói. 4 delas são atitudes destrutivas, eu vou falar fora de ordem, tá? Por exemplo, uma atitude destrutiva que a gente tem, ambição egoísta. Como a própria palavra diz, essa coisa da competição. Eu quero ser melhor do que o outro. É uma motivação voltada para o meu umbigo. Tudo que eu faço para eu ter algum benefício. A minha ambição é egoísta, eu não penso no outro. Inveja, ou cobiça, né? Alguns textos aparecem cobiça. Inveja é muito claro, né, para nós. É eu desejar o que os outros têm. Que mais? Ciúmes.
O meu ego é tão faminto, eu penso tanto em mim, que eu tenho ciúme de tudo, de todos, de todas as coisas. Uma vida centrada em si mesmo. O ciúme está relacionado ao tamanho do seu ego. Quanto maior for o seu ego, mais ciumenta você é, porque você quer que a outra pessoa viva em função de você. Rivalidade, que apareceu aí na NVT como hostilidade. É hostilidade mesmo. Você ser uma pessoa hostil, né? Poxa, fulano não é um pacificador, fulano é uma pessoa hostil. Outras 4 descrevem os resultados dessas atitudes nos relacionamentos. Inimizades ou discórdias. E em tempos de rede social, então, uma beleza. É aquele sujeito que o grande barato dele é criar polêmica. Você já criou alguma polêmica hoje? Ainda não. Então preciso criar alguma. O cara tem prazer nisso. Isso gera inimizade, isso gera discórdias. Em tempos de discussão de direita, de esquerda no país, isso anda inflamado. Partindo para agressão física até. Também no meio teológico tem esse tipo de coisa, infelizmente. Que mais? A ira ou acessos de raiva. A NVT já explicou o que é ira, ao colocar acessos de raiva. É possível nós nos irarmos por algumas coisas? Sim. Por exemplo, eu posso me irar contra o meu pecado. Fiquei irado porque eu pequei. Agora, quando isso vira um acesso de raiva, aí é algo, é uma explosão, é um descontrole. Dissensões. Dissensões é tipo discórdia. Você gerar divisão entre as pessoas. Normalmente a ira produz isso. Você está irado, então você acaba gerando divisões. Isso, e aparece divisões aí para vocês também, que no original seria mais como partidarismo. Grupos partidários de rivais, são rivais permanentes. Pecado da carne. E por fim, são apresentadas 2 palavras que se referem ao abuso de substâncias. Bebedeiras, em outras versões vai aparecer orgias. Aí apareceu festanças desregradas. Nas versões que aparecem orgia, as pessoas associavam logo a orgia sexual, esse tipo de coisa. Não. Aqui as 2 palavras elas estão conectadas. É quase como se estivesse falando uma coisa só. Bebedeiras e festanças desregradas e orgias. O que Deus está querendo nos dizer é o vício em substâncias ou em comportamentos que criam em nós um prazer, ainda que seja um prazer falso. Agora preste atenção, a palavra aponta para o vício nessas coisas. Isso é muito importante. Aí Paulo traz algo muito pesado que a gente precisa entender, antes de nós continuarmos. Ele fala, repito o que disse antes, está aí no 21. Quem pratica essas coisas, não herdará o reino de Deus. Nós precisamos entender isso aqui. Porque na história da igreja, normalmente isso foi entendido da seguinte forma. Tá vendo? Se a pessoa pratica isso, atenção para a minha frase. Se a pessoa praticar alguns desses itens, das obras da carne, dos desejos humanos, então ela não estará no reino de Deus. Absolutamente não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é, avalie a sua vida. Se algumas dessas coisas, ainda que seja só uma, é uma prática habitual na sua vida, a sua vida é marcada por isso. Não são assim lapsos ocasionais em que você caiu em alguma dessas áreas. Não. Paulo está querendo dizer se isso é uma prática habitual, isso é prova de que você é uma pessoa que está se entregando à carne, sem lutar contra a carne.
Isso é prova de que o Espírito Santo, lembra da imagem agrícola? Se você está praticando essas coisas, isso é prova de que o Espírito Santo não, o fruto, melhor dizendo, do Espírito não está crescendo em você. Vocês entenderam a diferença? Não é você dizer para o fulano, olha, se você faz essas coisas, você não vai para o céu. Mas e nem é para você ficar pensando em outras pessoas, é para você pensar em você. É para você responder a você mesmo. Poxa, algumas dessas coisas aqui eu já fiz, ou eu tenho feito. Será que o Espírito Santo, será que eu não estou, de alguma forma, perdendo a liberdade que Cristo me deu? Será que eu não estou, será que eu esqueci o valor, o poder do Evangelho, o amor de Deus? A partir do momento que você pensar nisso, que você se arrepender e se esforçar, é uma luta, para não cair nesses pontos, isso é prova de que o Espírito Santo está atuando em você. O que é curioso, nessa lista, eu não vou ter tempo de explorar isso a fundo, esse texto é riquíssimo, irmãos, eu peço paciência de vocês. É muita informação vital para a nossa vida em poucos versos. Uma coisa marcante nesse texto que eu não quero deixar de falar, é que alguns desses pecados que são mencionados, são característicos de pessoas religiosas. E outros pecados são característicos de pessoas não religiosas, pessoas que estão distantes da igreja. O que Deus quer nos dizer com isso? Que Deus não faz o tipo de distinção que nós costumamos fazer. Pecado sexual? Deus não faz essa distinção. E outra coisa perigosa, nós somos muito melhores em observar as obras da carne das outras pessoas do que em lutar com as nossas. E Deus nos chama para nós refletirmos sobre a nossa realidade. Eu quero ainda que você preste atenção por mais alguns minutinhos. Porque eu preciso falar algo sobre o fruto do Espírito para você e eu quero falar hoje. Eu quero dizer para você, ou melhor, apresentar 4 pontos, mas fiquem tranquilos, não são 4 pontos que eu vou levar meia hora não. 4 pontos que Tim Keller apresenta a respeito do fruto do Espírito. Eu quero só mencionar para vocês que pode nos ajudar na nossa reflexão. Ele fala que nessa imagem agrícola do fruto, tem 4 características que nós temos que estar atentos. Algumas delas eu já esbarrei aqui, então eu vou só mencionar. Primeiro, o crescimento é gradual. Já falei para vocês. Pastor, mas olha, eu quando entrei na igreja, eu parei de beber, mas ultimamente eu andei bebendo um pouquinho, eu parei de fumar, ultimamente eu andei fumando um pouquinho. Pastor, mas eu sou um maldito. Pastor, eu não mereço estar aqui, eu não mereço nem a presença do Senhor se referindo a mim. Não, é gradual. Quando você coloca uma sementinha no solo, olha o Manuel aí, o Manuel entende disso, as parreiras dele lá. Aquilo ali, você não vê o que está acontecendo, mas está acontecendo. É gradual. Nós vamos crescendo, é um desenvolvimento. Nós temos que ser pacientes. Nós não temos o controle desse desenvolvimento. Segundo, o crescimento do fruto do Espírito é inevitável. Vocês já viram aquelas calçadas de concreto, mas não pensa nessas calçadas modernas não, pensa naquelas calçadas antigas, que era concreto de verdade. Quando uma semente cai ali, e aquilo ali começa a germinar, e aquela semente começa a se transformar no que vai se tornar depois uma árvore. O que aquela sementinha, aquelas raízes começam a fazer com a calçada de concreto? Agora,
Se você tivesse lá no início que apostar na sementinha ou na calçada de concreto, quem vence essa batalha? Você apostaria em quem? Na calçada de concreto. Imagina que uma semente dessa vai ser capaz de destruir um concreto desse. Mas com o passar do tempo, é inevitável. Vai acontecer. O fruto do Espírito na vida daquele que é discípulo de Jesus é inevitável. Nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. Terceiro, o fruto do Espírito tem raízes internas. É uma transformação profunda, meus amados irmãos. Para com esse negócio que a gente ouve por aí, do tipo, fulano, o Espírito está agindo na vida dele. Por quê? Porque ele tem dons do Espírito, pastor. Ah, é? Mas, nessa linguagem do fruto agrícola, do Espírito, não importa muito o exterior, não. Importa uma transformação interna. E aí Tim Keller apresenta uma ilustração matadora sobre isso. Ele fala o seguinte: a Bíblia apresenta Judas e o rei Saul como pessoas que foram usadas pelo Espírito para profetizar, para realizar milagres e outras coisas. Mas eles não tinham o coração renovado pelo Espírito. Uau! Se você não conhece, procura conhecer durante a semana a história de Saul e Judas, o traidor. Segundo a visão de muitas pessoas hoje, esses homens estão cheios do Espírito, olha o que eles fazem. Mas eles não tinham raízes profundas do Espírito. Então, é uma obra profunda e interior. E por fim, o crescimento é simétrico. Não tem essa, a dona Magda, o Espírito Santo vai trabalhar bastante uma característica do fruto. O Marcelo, uma outra característica do fruto. A Lúcia, essa outra aqui. Fulano está precisando que o Espírito dê uma superdosagem dessa característica aqui. Não. Uma coisa curiosa é que a Bíblia apresenta como um fruto. Às vezes a gente até fala, e não é errado falar os frutos, porque o fruto amor, o fruto paz, não entra em crise se escapar isso. Mas o texto bíblico nos apresenta um fruto com essas características. Por aptidões naturais, nós podemos já ter alguns dons relacionados a algumas dessas características. Mas o Espírito Santo vai trabalhar de forma simétrica. Ainda que você seja mais forte num, ou mais fraco no outro. Vamos passar rapidinho, prometo que serei rápido. O primeiro fruto que aparece aí é amor. A palavra amor que aparece aqui é ágape. Ágape significa você servir uma pessoa por o bem dela, não pelo que a pessoa pode te oferecer. Eu vou ajudar o seu Eurípides, porque eu não sei não, eu vou ser bom para ele, vou ajudar o seu Eurípides, porque eu não sei não, eu acho que ele não tem muito herdeiro não, e quem sabe o dia que ele partir, eu sendo bom para ele deixa uma herança para mim também. Isso é amor verdadeiro? O amor que aparece aqui é o ágape. É um amor que você tem, mesmo sabendo que o outro não vai te proporcionar nada em troca. Depois, o cara, que vem da palavra caris, a alegria, que nós cantamos agora há pouco. Essa alegria é nós nos deleitarmos, nos alegrarmos em Deus, pelo que Ele é, pela sua beleza. A falsificação dessa alegria é eu querer ter experiências com Deus por causa das bênçãos e não por causa do abençoador. Eu fico alegre se eu for abençoado. Se eu não for abençoado, eu não fico alegre. A minha alegria depende das circunstâncias. Não foi isso que nós cantamos. Nós cantamos essa alegria que nos é apresentada aqui em Gálatas.
Irene no grego, que significa paz. Aqui, meus amados irmãos, paz é no sentido... Lembra quando eu estava aqui embaixo e dei o exemplo da confiança? Eu confio em Deus. Essa paz, ela simboliza essa confiança, o descanso que eu tenho, de que Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Não sou eu que estou no controle de todas as coisas. Isso traz paz. Paciência. A capacidade que você tem de enfrentar os problemas da vida sem perder a cabeça. Simples assim. A pessoa que não é paciente, normalmente é uma pessoa ressentida contra Deus e contra outras pessoas. Só um detalhe ainda, eu estou na paciência, mas só um detalhe ainda com relação à paz. Quando você não tem essa paz, é quando eu e você começamos a ficar ansiosos, extremamente preocupados com tudo. E a paciência é isso que eu falei. Amabilidade. A melhor tradução que eu achei de amabilidade é você servir o próximo de forma prática. Vai lá e ajuda. Qual que é a falsificação dessa amabilidade? Eu vou fazer boas obras para que eu possa me gloriar pelas boas obras que eu tenho feito. Não, a amabilidade é ajudar para valer a pessoa, sem inveja, sem ciúmes, sem outras intenções. Bondade. Bondade é você ser a mesma pessoa em qualquer situação. Não, fulano é bom, ele não é um impostor, ele não é um hipócrita. Ele tem bondade, ele é o que ele é, bondade, nesse sentido, tá? Sentido de integridade também. Fidelidade, uma palavra grega famosa, pistis ou pistis. Fidelidade aqui é no sentido de lealdade. É a pessoa que é plenamente confiável àquilo que ela fala. Então, se eu falar para o Clebão, vai, eu te dou a minha palavra que eu vou me esforçar para fazer isso. Eu sou uma pessoa fiel, né? Essa fidelidade, se eu sempre cumprir a minha palavra. O oposto disso é você ser amigo só nos bons momentos. A pessoa está bem, eu sou amigo dela. A pessoa não está bem, eu não sou amigo dela. Depois, mansidão. É o oposto, mansidão é bem simples de entender, né? É o oposto de você se sentir superior às outras pessoas. Talvez a humildade entre aqui como um sinônimo muito próximo, mas não é a mesma coisa, tá? Ser manso, como Jesus nos ensina. E domínio próprio, a capacidade de colocar. Isso aqui é um conceito muito divulgado aí pelos gurus de autoajuda, mas é bíblico. Domínio próprio é a capacidade que você tem de colocar na sua vida o que é importante antes do que é urgente. Se você viver dia após dia somente diante das urgências que aparecem, você não tem planejamento. Você acorda, você fala, aparece isso aqui. Aí alguém te pede isso, alguém te pede aquilo. Quando você vê, essas urgências estão te levando para o mau caminho também. E elas estão sempre entrando em ordem de prioridade antes do que é importante na sua vida. O que é ter domínio próprio? É você definir bem as prioridades da sua vida. Então, o que eu preciso para esse fruto do Espírito se desenvolver cada vez mais na minha vida? Eu preciso ter um encontro com Deus todos os dias. Eu vou priorizar isso. Eu estou me dominando. Se eu não priorizar, a minha natureza pecaminosa, a obra da carne vai entrar em ação e tudo vai me desviar disso. Mas esse é só um exemplo, pode aplicar em várias áreas da sua vida. Como, então, acabei de dizer, o Espírito Santo pode ser produzido, o fruto, né, em nossa vida, o fruto do Espírito. Verso 24, para a gente terminar, mostra aí para a gente. Aqueles que pertencem a Cristo. Então, primeira coisa, lembre-se de quem você pertence. Nós fomos chamados, nós somos de Cristo Jesus. Segundo, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram suas paixões e os desejos da sua
natureza humana. É crucificar no sentido de pegar esses super desejos e desmantelar eles. Primeiro você precisa identificar. Identificou? Crucifica. Nós temos que nos perguntar não apenas o que fazemos errado, mas por que fazemos errado. Quando você começar a fazer essas perguntas, você vai identificar quais são os seus super desejos. Por que a gente desobedece a Deus? Por causa desses sentimentos. Eu desejo, eu não confio nele. Estou só reforçando algo que eu já falei. E então eu me entrego aos meus desejos. Então, gente, faça uma oração do tipo, nesses momentos, faça uma oração do tipo, Senhor, meu coração pensa que eu preciso dessa flor. O meu coração é enganoso, Deus. Ele está me dizendo que se eu não tiver essa flor, eu não vou ter valor nenhum. Faça essa oração e volte ao foco. Ok? E para a gente terminar, o verso número 25 diz, leiam junto comigo. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. O que comentar de um verso tão claro como esse? Se nós vivemos pelo Espírito, se você crê que você vive pelo Espírito, não há outra alternativa senão seguir a direção dele. Não só nas coisas relacionadas à igreja, não só nas coisas relacionadas à família, mas em todas as áreas de nossas vidas. Isso vai determinar o meu comportamento na empresa, na faculdade, no meu lazer, em todos os momentos. Que Deus muito, muito, muito nos abençoe com essa reflexão e ao colocar em prática tudo que refletimos aqui. Amém? Amém. E ao colocar em prática tudo que refletimos aqui. Amém?